Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Assim também os nossos pastores aqui representados pelo pastor Celso Ferreira, que é um amigo, e nós aprendemos a cooperar, estamos sempre juntos, não é? É uma alegria para mim estar com os irmãos. Às vezes alguém pode perguntar, mas por que hoje foi aqui no quinto andar? Eu estava conversando com o pastor aqui, eu falei assim, olha, tudo Deus tem um propósito. Se o culto não fosse aqui hoje, amanhã você não ia poder dizer, ontem eu estava em culto cheio. Se fosse lá embaixo, estava cada um lado espalhado. Nós estamos aqui em casa cheia, glória a Deus. E é por isso que nós adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Para tudo que Ele tem um propósito. Irmãos, Deus, antes do pastor Celso me convocar para estar aqui, tinha colocado uma palavra no meu coração já há alguns dias. E eu gosto sempre, quando estou meditando na palavra de Deus, preparando alguma coisa, de colocar ali um tópico para eu me encontrar depois das minhas anotações, né? Eu não sou tão tecnológico igual os irmãos, não tenho iPad, então anoto uma folha mesmo. E aí eu coloco aqui o título em cima, mas dessa vez eu não tinha colocado o título. E hoje, por providência divina, né, nós estamos no dia 7 de setembro. Há 200 anos atrás, consta na história que no dia 7 de setembro, então se proclamou a independência da nossa nação. E hoje, acompanhando as comemorações, há uma frase que nós aprendemos desde de infância, né, na escola, frase atribuída a Dom Pedro, que quando estava lá às margens do Riacho Ipiranga, então ele exclamou: independência ou morte. Isso todos nós ouvimos, né? Eu não sei os irmãos, mas no tempo que eu estudei, eles, além de fazer a gente decorar essa história, de cabeça essa história, também nós cantávamos o hino nacional, da independência da bandeira, 3 hinos, né, que eram decorados para quando estivesse perfilado lá, cantar. E quando eu ouvi essa expressão hoje, Deus então colocou no meu coração o título desta palavra. O grito de Dom Pedro foi independência ou morte. Mas o título da palavra que Deus colocou no meu coração para hoje é dependência e morte. A independência foi uma bênção para a nossa nação, mas foi a ruína de toda a humanidade. Todos os homens foram à ruína pelo grito de independência de um casal que se rebelou contra Deus. Eles imaginavam que com a independência teriam vida, mas em vez disso herdaram a morte. Eu quero convidar os irmãos a ler um texto na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então que devo escolher.
Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Amém. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho, ele está justamente dizendo isso. O viver para mim é viver em dependência da autoridade e da proteção de Cristo. E o morrer é ganho. Agora, veja que no versículo 23 ele diz: de ambos os lados eu estou em aperto. Eu tenho, para mim, isso, quando estudando esse texto, o apóstolo Paulo foi o único, eu não sei se foi o único que teve esse privilégio, mas foi o único que registrou o privilégio, nos parece que de escolher. A nítida impressão que nós temos aqui é que Jesus Cristo, o Senhor, chega para Paulo e diz: Paulo, olha, a sua tarefa está cumprida. Se você quiser, já pode subir. Mas se você quiser ficar aí também, está na sua mão. Tá na sua... É a impressão que eu tenho. O apóstolo Paulo, então, ele se vê em dois eixos, preso em duas verdades gloriosas. E a primeira é: partir e morar com Cristo é muito melhor do que aqui. Partir e morar com Cristo é muito melhor do que a terra. Essa é uma palavra que é meio distou um pouco do que a gente ouve hoje em dia, mas é a realidade que nós cremos. Quase todo mundo cristão acredita na segunda vinda de Cristo. Ou por que não dizer todos os cristãos? Nós temos várias vertentes, várias explicações e teses sobre o calendário das coisas, sobre o fim do mundo, das últimas coisas. Ontem mesmo nós tivemos aqui uma palestra sobre a escatologia. Então, os cristãos, nós divergimos às vezes em algum calendário, mas todos são de consenso que Jesus voltará. A vinda de Jesus é certa. Jesus, quando estava para partir, não digo definitivamente, porque ele nunca nos deixou, mas corporeamente, ele teve a preocupação de deixar para os discípulos informações de quando seria a sua vinda gloriosa. Nós sabemos? Sim, a Bíblia registra quando será. Como que nós sabemos? Jesus, ele nos deu algumas características da época. Eu quero dizer aos irmãos que tudo que Jesus nos alertou que iria acontecer antes da sua vinda gloriosa, da segunda vinda de Cristo, já ocorreu. Nós somos, irmãos, a igreja que está em iminência de daqui para mais breve ser arrebatadas pelo Senhor Jesus. Tudo nesta terra passará e nós reinaremos para sempre com o nosso Senhor. Você pode glorificar Deus por isso? Uma das pistas, digamos assim, que a palavra de Deus nos informa acerca da vinda de Cristo, nos diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 4. A ciência se multiplicará. E nós nunca vimos um avanço da ciência como nós temos hoje. Qual era a velocidade que o homem viajava há 200 anos atrás? A velocidade que um cavalo viajava. Nós não tínhamos tecnologia. Hoje nós temos tecnologia que transporta os homens a outros planetas.
que saem da atmosfera, motores a propulsão. Está com um especialista, não vou nem entrar nessa seara. Aeronaves poderosíssimas que são capazes de cortar os céus acima da velocidade do som. Recentemente, irmãos, a revista Time publicou um artigo do jornalista Matthew Ball. Ele diz o seguinte, que só a Microsoft, até janeiro deste ano, tinha investido 75 bilhões de dólares num negócio que se chama metaverso. 75 bilhões de dólares até janeiro. Com esse sistema novo, através dos blocos de construção, eles são capazes de operar máquinas pesadas a longas distâncias. Cirurgias podem ser feitas sem que o cirurgião esteja fisicamente presente na sala. Armas de destruição em massa podem ser operadas ao simples toque de um dedo. A ciência se multiplicando. Nós nunca tivemos tanta tecnologia como nós temos hoje. Seguramente existem coisas na área da tecnologia, muitas coisas que nós aqui nem sabemos que já existem. Porque a ciência se multiplicaria. Jesus também disse que nos últimos dias muitos dirão: eu sou Cristo. Enganariam a muitos. E eu tive o cuidado de pesquisar, coincidentemente, o lugar onde mais existem seitas, com pessoas se dizendo Jesus Cristo, é Los Angeles, nos Estados Unidos. Mais de 500 seitas, com pessoas que se dizem ser Jesus Cristo. Veja, irmãos, a literalidade da Bíblia. Esse é o ponto. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, Jesus disse: então ouvireis de guerra. Somente no século XX nós tivemos 2 guerras mundiais. Uma dezena, pelo menos, de guerras regionais, em que milhares, centenas de milhares de pessoas morreram. As guerras acontecendo em um curto espaço de tempo entre uma e outra, chamado de paz pelos homens, né? Mas Jesus disse: não só ouvireis de guerra, mas ouvireis também de rumores de guerra. Rumores de guerra. Escute isto. Há 50 anos atrás, em 1972, o presidente dos Estados Unidos visitou a antiga União Soviética. O presidente Gorbachev recebeu ele na primeira visita de um ocidental à Rússia comunista depois da Revolução. E naquela época, os jornais noticiaram que existiam armas com bombas de hidrogênio e bombas atômicas nucleares capazes de destruir em uma semana as principais cidades do mundo. 50 anos depois, passou só 50 anos, meio século. Hoje, a estimativa que se tem é que existam tantas bombas nucleares que ao toque de uma mão a Terra pode ser destruída mais de uma dezena de vezes. Toda a Terra ser varrida do mapa. São rumores de guerra. Jesus disse: quando estas coisas acontecerem, então estejam alertas, porque o dia está chegando. Mas ele deixou mais um detalhe nesse texto, e aqui me chama muita atenção, porque até aqui, irmãos, são coisas que andam à revelia da nossa vontade. Nós não podemos impedir nada disso que eu falei. Mas um ponto desses que Jesus disse em Mateus 24, versículo 14, ele disse: e este evangelho do reino será pregado em toda a parte, a todas as nações, então virá o fim. Em alguma medida, de alguma forma, Jesus condicionou o seu retorno à pregação
pregação do Evangelho do Reino. Não a conversão das pessoas, não é isso que nós estamos dizendo, mas a pregação do Evangelho. E hoje, através desta ciência que se multiplicou também, nós podemos ter a transmissão online para qualquer nação do mundo que possuir um equipamento de recepção. Qualquer ser humano na Terra agora pode acessar o culto e nos assistir. O Evangelho alcançando todos os povos, todos os lugares. Alguém diz assim, então, já que é assim, vamos então esperar a vinda de Jesus, já tudo está cumprido. Mas o apóstolo Paulo, voltando agora ao texto, ele nos dá uma noção de como pensa aquele que verdadeiramente crê nestas coisas que eu acabei de dizer. Porque quem crê nisto tem a preocupação de anunciar o Evangelho à maior quantidade de pessoas possível. Porque nós sabemos que no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará e nós nos encontraremos com Cristo. Mas antes deste dia, muitas almas hoje desceram a campa fria, sem salvação, e de alguma maneira, que eu não sei explicar, Jesus deixou nas mãos da igreja a pregação do Evangelho. Aleluia. Jesus poderia ter ordenado aos anjos que não tem pecado. Jesus poderia ter, Ele próprio, anunciado de uma vez só a humanidade toda. Mas Ele confiou a mim e a você a tarefa, quando Ele disse, ide, pregai o Evangelho a toda a criatura, e aquele que crê será salvo. Jesus comissionou a mim e a você para nós irmos e terminar o trabalho da evangelização, para que então a sua vinda gloriosa se dê. Aleluia. Mas de que evangelho é esse que o apóstolo Paulo está falando? O que é então esse evangelho do reino? Porque alguns entendem que esse evangelho é simplesmente toda e qualquer palavra que sai da boca de um pregador. Toda e qualquer palavra que é embasada na Bíblia pode ser chamada evangelho. Mas a Bíblia nos informa que o evangelho consiste na firme convicção que toda a humanidade ela está perdida e carente da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo gratuitamente justificados pelo Senhor. Veja, nosso Deus é como o pai que tinha filhos desobedientes, filhos ingratos. Deus é justiça e não podia e não pode tolerar a injustiça. E este pai com filhos ingratos, sabendo que os filhos mereciam a morte, ele tinha algumas opções. Ele não poderia simplesmente perdoar toda a humanidade, porque ninguém tolera um juiz corrupto. Ninguém tolera um juiz que, diante de um criminoso, diz, pode ir embora, você não deve nada. Mas ele também, ao destruir toda a humanidade, e se ele assim fizesse, ainda continuaria sendo justo. Ele iria tocar um outro atributo da sua majestade, que é o amor de Deus. Pela justiça de Deus, todos estaremos destruídos. Pelo amor de Deus, Ele olha para o mundo e diz a Bíblia que Ele amou tanto o mundo, de uma tal maneira. E aí, meus irmãos, eu deixo para a reflexão dos irmãos um exercício aqui de raciocínio.
Nós dizemos sempre o que Paulo escreveu naquele cântico de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós dizemos isso, nós estamos considerando Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando este Deus está conosco, não há nada que possa ficar à nossa frente. O próprio Jesus foi quem disse: eu edificarei a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o poder de uma porta? Já viu alguma porta atacando alguém? Não. Qual é o poder de uma porta? Se fechar. Então aqui não está falando de alguma coisa que nós estamos na defensiva. Aqui não diz: eu protegerei a minha igreja contra os ataques. Ele não disse isso. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Isto é, a igreja segue a sua caminhada evangelizadora. A igreja segue na sua missão que Cristo a comissionou. E não há ninguém, por mais perdido que esteja, por mais preso que esteja, que não seja liberto pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém para a marcha da igreja. Não se pode parar a marcha da igreja. Nem as portas do inferno podem segurar alguém alcançado pela graça de Deus. Mas agora vamos a um segundo exercício. Nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é fácil de nós respondermos. E é fácil de nós imaginarmos esta cena. Porque quem não quer se sentir poderoso, quem não quer se sentir no controle, quem não quer saber que todos os seus problemas serão resolvidos por um Deus que magicamente vai resolver tudo o que está defeituoso, problemático na sua vida. Mas o segundo exercício é esse. Se nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora faça esse exercício, pergunte: se Deus for contra nós, quem será por nós? Não há quem possa se sustentar diante de Deus. E aí nós temos um problema, porque Tiago ele fala no capítulo 4, versículo 4 da sua epístola: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E nesse ponto todos nós estávamos encerrados e condenados à perdição eterna. Mas Deus, que amou o mundo de tal maneira, glória a Deus, aleluia, e poderia ter destruído a humanidade, teve um plano. Um dos discursos mais lidos do século passado foi o discurso de Martin Luther King, né? Quando ele disse, o título lá da mensagem dele: eu tenho um plano, eu tenho um sonho. Ele diz: eu tenho um sonho. E o sonho dele, de Martin Luther King, um pastor norte-americano, era que a humanidade, no final daquelas manifestações que eles faziam, vivesse sem segregação, sem racismo. Bem, ele morreu assassinado, sem ver a concretização do sonho, queridos. Mas Deus, embora nós ouvimos aqui esta noite do vídeo que diz que Deus sonha, o sonho de Deus não é o sonho do homem. O sonho de Deus são planos, projetos, que através dos seus decretos ele emite, e ninguém pode se suster. Existem várias linhas, irmãos, que os cristãos seguem no estudo da Bíblia, mas uma coisa que todos nós temos a certeza: nós somos soberanistas. Nosso Deus é soberano, aleluia, e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 33, versículo 6 diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. A voz de Deus, ela comanda toda a terra.
coisas pela força do seu poder, pela palavra do seu poder. A palavra de Deus não só cria, mas ele sustenta todas as coisas. E um dia da eternidade, Deus diz: eu tenho um plano. E talvez alguém perguntou, algum anjo perguntou: como é que o Senhor vai fazer? Porque não há homem que possa morrer, não há sacrifício que possa ser oferecido, porque os sacrifícios humanos não podem perdoar pecados. Quando Salomão inaugurou o templo, irmãos, a Bíblia registra, e os historiadores comprovam, que milhares de animais foram imolados na consagração do templo. Os historiadores hebreus, eles dizem que os sacerdotes andavam com os pés atolados em sangue. E todo aquele sacrifício não perdoou um só pecado. Mas Deus diz: eu tenho um plano. E esse plano consistiu não em mandar, porque às vezes nós vemos a expressão Deus enviou o seu filho, dá a impressão que ele terceirizou a sua ação. Ele não só mandou, ele próprio, o nosso Senhor, em uma das pessoas da Santíssima Trindade, encarnou-se nesse mundo, nasceu. Gálatas 4:4 diz: e vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, nasceu, passou pela dor do nascimento, depois cresceu, viveu entre os homens, viveu entre nós, desceu a este mundo, viu, irmãos, Deus em Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Percebe a grandeza disso que eu estou falando? Isso é o cerne do Evangelho. Esse Deus homem, ou homem que é Deus, foi crucificado. Foi crucificado, se entregando pelo nosso pecado. Então Deus, o plano de Deus era esse: eu não vou matar o homem, também eu não vou absolver o homem, mas em Jesus Cristo, que alguns dizem, os romanos mataram Jesus, outros dizem, os judeus mataram Jesus, e alguns, mais alvissareiros, dizem, nós matamos Jesus. A Bíblia diz que ele se entregou. Nós não infligimos a Jesus um só sofrimento. Ele poderia a qualquer momento se livrar da cruz, destruir com todos nós e continuaria sendo bom, justo e santo. Mas ele na cruz, ele decidiu se entregar. Ele diz aos seus discípulos: eu dou a minha vida e eu mesmo tenho o poder de a tomar. Jesus não ficou por um segundo refém da humanidade. Esse Deus que é pregado, que responde à agenda humana, é um ídolo feito pelos homens. O meu Senhor, Ele é Senhor dos céus e da terra. É o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. A história conta, irmãos, no século XVIII, 1743, o rei George II, na Inglaterra, estava num teatro, ouvindo a apresentação, quando tocaram o Messias de Handel. Messias de Handel, aquela que nós conhecemos, aleluia. E no refrão, quando o coro cantou, Rei dos Reis e Grande Senhor, a história fala que aquele rei se levanta, o rei que comandava as maiores tropas militares da época, se levanta, e todo o público se levanta com ele, e diz: o que aconteceu? Ele diz: vocês não viram?
ele tomado de emoção, ele disse: vocês não viram? Rei dos reis e Senhor de toda a terra, como posso eu ficar sentado diante do Rei de toda a terra? E depois desse dia, nunca mais ouviram esse hino sem se levantar naquelas reuniões. Este Deus, Senhor de toda a terra, decidiu se entregar por nós. E quem foi então que infligiu esse sofrimento a Jesus? Se não foram os judeus, se não foram os romanos, se não fomos nós, quem foi? O próprio Deus. Quando nós olhamos para a cruz, não é um Jesus moribundo que está lá porque os seres humanos o mataram. Não, senhores. Mas quando eu olho para a cruz, por que a cruz nos comove? Porque nós olhamos para a cruz e nós vemos que Jesus suportou na sua carne todo o sofrimento e aflição que era para nós. Aleluia. Em Jesus o Pai descarregou a taça da sua ira. Em Jesus Deus o Pai puniu o seu próprio Filho, para que hoje eu e você tivéssemos condição de sermos justificados. Isto é, o pecado que era para nós foi imputado em Jesus na cruz. E a justiça do Senhor Jesus, que nunca teve pecado, foi imputada a nós. Então nós fomos feitos justos pelo poder justificador do sangue de Jesus. Agora, diante da realidade fatídica do homem, nós temos uma escolha: entregar a vida a Jesus, porque nós chamamos muitas vezes as pessoas a aceitarem a Jesus, e aceitar a Jesus é muito bom, todos devem fazer, mas é a primeira parte da história. Aquele que reconhece que Jesus deixou que o homem seguisse sua vida, é isso que é a dispensação da graça. Deus disse: vão lá, vão em frente, eu não vou incomodar vocês agora, não. Mas aqueles, diz a Bíblia, que eram para receber Jesus como seu Messias, o rejeitaram. Tem noção do que é isso, irmãos? Deus encarnado na terra veio para aqueles que esperavam a sua vida, e eles rejeitaram. É um alerta para nós nesse tempo, que nós estamos dizendo aos quatro cantos, aos quatro ventos, em quase todas as igrejas se diz: Jesus está voltando, Jesus está vindo. É a mensagem da hora, é a mensagem do momento. Todos pregam: Jesus está vindo. Mas a questão é, quando ele veio para o seu povo, eles não receberam. Mas em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas todos são filhos de Deus? Não! Todos estão irreconciliavelmente distantes de Deus. Mas todos quantos o recebem, Deus lhe dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, quando nós nos entregamos a Jesus, nós fomos regenerados, nascidos de novo. O apóstolo Paulo fala: é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Este evangelho do reino que tem que ser pregado a todas as nações. É este evangelho que tem que ser anunciado. Irmãos, e quando nós olhamos, nós que dizemos que somos a geração do arrebatamento, nós olhamos para a história. Não vou me alongar, já estou encerrando. Mas só aqui no século XIX, nós temos um grande ganhador de almas. Os estudiosos conhecem o Dwight Lyman Moody. É atribuído a ele, Orlando Boyer atribui a ele, no seu livro do Heróis da Fé, a evangelização de
só ele, no século XIX, sem internet, sem veículo, possante, é responsável pela evangelização direta de 500 mil almas. Num tempo que a humanidade toda tinha pouco mais de 1 bilhão de habitantes, toda a Terra, população, só um homem, 500 mil almas. Isto, a história não conta dos outros, eu estou falando só de um. No século XX, nós temos, por exemplo, os nossos missionários, entre eles eu destaco o Gunnar Wingren, que veio ao Brasil, chegando aqui em 1911, conforme consta da nossa história. E em 1933, ou melhor, em 1930, na data da primeira convenção da nossa igreja, a Assembleia de Deus, já possuía igrejas em todas as capitais do Brasil, em algumas cidades de grandes centros. Em apenas poucos anos de trabalho, sem internet, sem tecnologia, sem dinheiro. E hoje nós estamos aqui, com toda a disponibilidade. Nós dizemos: Jesus voltará. Eu estava falando de Moody. Moody era professor, antes dessas 500 mil almas, de uma das maiores escolas dominicais que já existiram. Diz lá que a escola dominical, que ele era superintendente, não é esse nome, mas que ele era organizador ali, tinha 1.600 alunos divididos em 80 classes. Mas um dia ele decidiu viajar para a Inglaterra. Ele foi assistir o príncipe dos pregadores pregar, o Spurgeon. Aquilo falou muito com ele. Mas ele saiu de lá e foi conhecer o orfanato de George Miller, lá em Bristol. Ficou impactado com a obra social da igreja. Mas quando ele estava em Dublin, um ex-açougueiro convertido, chamado Henry Valley, olha para Moody e fala: Moody, você está impressionado com essas coisas que você viu? Ele doa muito. Mas o mundo ainda está para ver o que Deus faz com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Moody saiu de lá impactado com aquela palavra daquele homem simples, mas cheio do Espírito Santo. E ele escreveu uma resolução a próprio punho, que ele diz: daqui por diante eu resolvo me colocar na brecha, porque eu quero ser este homem totalmente entregue nas mãos do Senhor. E aí está a obra que ele deixou. Mas nós não vivemos no passado, nós vivemos hoje. Esta pergunta está sendo ecoada para nós aqui nesta noite. Que é culto de libertação. A maior libertação que existe na vida do ser humano é a libertação do pecado. A libertação que vem pela salvação, que é em Jesus Cristo. E nós que estamos aqui, todos que têm a plena certeza que Jesus Cristo salvou, comissionou, lhe deu poder, lhe entregou a palavra nas suas mãos e vos enviou, dizendo: anunciai até que eu venha. Glória a Jesus. Anunciai, Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Essa semana eu recebi a visita de dos irmãos missionários, e eles disseram para mim: na nossa missão nós temos um letreiro e um folheto que é entregue para todo missionário, que está escrito assim: o missionário, aquele que prega o evangelho, deve estar pronto para 3 coisas: pregar, se mudar e morrer. Pregar, se mudar e morrer. Ele disse isso para mim. Aquilo condensou um pensamento que nós já temos, às vezes a gente tem a expressão. Isto vale para todos nós. Não pense os irmãos que quando Deus olha do céu para a terra, vê o clero e a igreja, digamos assim, leiga. Não. Nós não cremos em clero e leigos. Nós cremos na igreja de Jesus. Todos nós somos sacerdotes universais de Deus na terra.
A igreja é sacerdócio vivo, povo real, adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesta noite, o Senhor colocou esta palavra no meu coração para dizer a você que esta salvação pode começar pela sua casa, pela sua família. Aleluia. De repente na sua casa só você é crente. De repente onde você mora só você é evangélico. Onde você trabalha, lá onde você tem seus negócios, só você possui entendimento da palavra de Deus. Mas só você também tem a única palavra que é capaz de mudar uma vida, uma família e uma nação. A palavra de Deus. Se há, porventura, eu não sei se há alguém entre nós aqui que ainda não é crente, nesta noite, a oportunidade para você se converter ao Senhor. Não adianta buscar libertação onde não há conversão. Se converta ao Senhor de todo o seu coração, e a libertação é obra dele para os seres humanos. Aleluia. Se converta ao Senhor, e o quebrantamento necessário é obra do Espírito Santo no coração de cada ser humano. Não importa o quão pecador alguém seja, é possível de ser salvo. Alguém disse, já leu aqui essa noite, Jesus dizendo: olha, aqueles que confiam em si próprio, confiam nas riquezas, dificilmente herdarão o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E alguns fazem alguma conjectura com isso. O que seria isso? O camelo passar no fundo de uma agulha. Jesus está querendo dizer simplesmente o seguinte: é impossível ao homem se salvar. Sabia que é impossível o rico se salvar? Mas é impossível o pobre também. Todo mundo é impossível de se salvar. Mas nesta noite está aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas eis que vive e se assenta na sala de comando do universo. Não importa o pecado. O hino que nós cantamos, o 192, tem uma estrofe que diz: és um grande pecador,